objetivo desse nosso encontro aqui é a gente poder trocar aqui um pouquinho, né, sobre saúde mental e bem-estar. Então, eu pensei aqui numa forma, né, um caminho para a gente conversar sobre isso. E pensei em a gente começar com saúde, sobre o grande conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde, passarmos para a saúde mental e pensarmos numa grande estratégia, que é o autocuidado. Então, vamos lá. Começando com saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde, a saúde ela tem três dimensões, né? A dimensão física, a dimensão mental e social. Então, a saúde seria o equilíbrio, né, dessas três dimensões. Então, nós teríamos que ter o cuidado com o nosso corpo físico, né, deixando ele em movimento, dinâmico. A gente teria que se preocupar, sim, com que como a gente se alimenta, né? A forma, não só o que, mas como a gente se alimenta, né? Muitas vezes a gente não presta nem atenção no que a gente está comendo, né? A gente vai engolindo e a gente não tem esse cuidado, esse respeito com o nosso corpo. Então, isso seria um passo extremamente importante, né, para esse cuidado com o nosso corpo. As questões mentais, que seria também assim como a gente alimenta o corpo, como é que nós estaríamos nos alimentando com as informações que a gente traz para dentro de nós, né? Que informações são essas, né? Eu me alimento por exemplo, com notícias que me elevem, né? Que me agreguem, que me tragam bons conhecimentos, né? Isso tudo são coisas que vão me fazer muito bem, né? Que contribuem para a minha saúde mental. E o social, que é a qualidade das minhas relações, que também vai ser de extrema importância, que a gente já vê que também vai ser de extrema importância para a saúde mental. Então, o equilíbrio dessas dimensões vai nos proporcionar uma boa saúde, tá? Bom, dentro desse grande guarda-chuva, a gente tem ali a saúde mental, que também tem várias dimensões, né? A saúde mental, dentro dela faz parte as nossas relações sociais, faz parte o nosso meio ambiente, né? O lugar em que a gente vive, as alterações, por exemplo, a pandemia, né? Foi uma grande alteração que mexeu muito com a nossa saúde mental, a própria questão do isolamento, né? As questões econômicas, né, termos e não termos trabalho, as questões quando a gente fala da escola, né, ir ou não ir para a escola, enfim. Então, todas essas questões, né, socioculturais, econômicas, ambientais, todas essas questões químicas, né, também, biológicas, né, quando a gente fala desse funcionamento químico do nosso cérebro, tudo isso vai estar impactando na nossa saúde mental. Então, isso é importante da gente definir para que a gente possa entender que a nossa saúde mental também não é simplesmente a ausência de transtornos mentais. Ela é multifatorial. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa, por exemplo, na prevenção e na promoção de saúde, a gente não pode olhar só para um lugar, a gente tem que olhar para todos esses fatores que interferem na nossa saúde mental, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Depois eu queria trazer para que a gente também pensasse, e acho muito importante isso, quando a gente fala de saúde mental e a gente começa a falar dos transtornos, a gente vê dentro do social, né, dentro das nossas relações, dos nossos ambientes, isso independente, né, de faixa etária, de classe social, de nível de escolaridade, ainda existe um preconceito, uma estigmatização muito grande com o sofrimento, né, das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. O que é isso que eu estou querendo dizer? Né? Muitas vezes as pessoas sofrem caladas. Por quê? Porque elas têm medo de dizer que elas estão se sentindo com vazio, que elas estão se sentindo muito tristes, que elas não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo comer, ou estão comendo demais, ou estão dormindo demais, ou estão dormindo de menos, né? Que elas não estão conseguindo encontrar um sentido para a vida delas, que elas estão com medo de sair de casa, né? Que quando elas pensam em sair de casa, que elas começam a sentir taquicardia. Então, tudo isso que elas começam a sentir, muitas vezes elas sofrem caladas, porque elas ficam com medo do julgamento social.
Por quê? Porque, de uma certa maneira, a gente acaba contribuindo com isso na medida em que a gente banaliza, às vezes, determinados termos que definem um transtorno, que definem um sofrimento, né? E isso, às vezes eu faço, não sei se você faz, mas, enfim, a gente fala assim, fulano tá ansioso demais, tá ansioso, né? Fulano é deprê. A gente acaba banalizando determinados termos que não podem ser banalizados, porque eles estão associados diretamente a muito sofrimento psíquico, né? Então nós precisamos estar muito atentos, porque existem muitos sinais que podem nos orientar, não só para que a gente perceba se isso está acontecendo com a gente, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente vai ter oportunidade de estender uma mão amiga, né, para estar ajudando essa pessoa que muitas vezes está muito envergonhada e não quer contar para ninguém, né? E a gente pode estender essa mão e ajudá-la a achar um caminho para que ela possa se cuidar, né? Antes que esses sintomas, eles vão evoluindo e possa ir cada vez mais piorando o seu quadro, né? O quadro do seu transtorno mental. Então, isso é uma responsabilidade que não é só minha, não é só sua, é de todos nós. Então, vamos começar falando dos dois transtornos mais comuns e que mais eclodiram nesse momento pandêmico, né? O transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo. Foram os que a gente mais ouviu falar, né? Então, quando a gente fala dos transtornos de ansiedade, são transtornos, na verdade, que eles estão ligados diretamente ao medo. E não é um medo racional, né? Muitas vezes a gente tem medos de, por exemplo, com a questão da pandemia, era um medo real de sair na rua e ser contaminado, né? Mas na medida em que a gente estava protegido, que a gente se protegia, a gente saía com certo medo, mas saía, né? Existem pessoas que a partir disso, isso se transformaram em grandes gatilhos e elas não conseguiam mais sair de casa e entraram num sofrimento profundo, a ponto de cada vez que chegassem perto do portão da sua casa, elas começavam a sentir um sintoma, às vezes com uma sensação de uma morte iminente, chegando ao ponto de um pânico, ou seja, de um medo desproporcional que desestruturava completamente a sua condição, inclusive física, né? E isso não são sintomas criados, viu, gente? São sintomas reais, a pessoa sente isso mesmo, ela fica com a sensação de que parece que vai morrer. E aí, a gente precisa ter essa generosidade, né, para acolher essa pessoa. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Então elas falam, deixa de frescura, vambora. E aí a gente agrava mais a condição dessa pessoa. Então, durante a pandemia, muito disso aconteceu. E os quadros depressivos, né, que tem muito um esvaziamento. É como se esse sujeito ele fosse desvinculando, na verdade, né? Ele vai perdendo as fontes de prazer, né, de desejo, vai dando uma tristeza, um vazio, uma falta de sentido, né? Não é que ele não queira fazer, ele de fato não tem ânimo para fazer. Né? Teve uma vez uma pessoa que me disse assim, é muito fácil, né? Às vezes as pessoas ficam dizendo assim, vambora, o dia tá bonito, levanta aí. Porque elas não conseguem enxergar o que está acontecendo aqui dentro da minha cabeça. É como se você pedisse para uma pessoa que tem uma perna quebrada, né? E tá engessado até a altura enfim, aqui da perna, até aqui em cima, que corresse. Eu não consigo. Né? Eu não consigo nem ter mais os meus sentimentos, eu não estou sentindo. Então, esses são sintomas, não é uma tristeza por alguma coisa que aconteceu e eu me sinto triste. Não. Né? É uma coisa que fica recorrente, contínua. O tempo passa e a pessoa continua se sentindo assim. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais com a gente, né? Se isso começa a persistir, né? São sintomas persistentes e que tendem a ir evoluindo. Então, excesso de apetite ou diminuição de apetite, problemas com sono. Em crianças e adolescentes, a depressão pode trazer irritabilidade. Não necessariamente eu só vou ficar ali quietinho, né? Perder a energia. Não, às vezes eu posso ficar extremamente irritado. Então, atenção a esses sintomas para que a gente possa
se disponibilizar para a ajuda do outro, porque muitas vezes ele precisa, mas ele sente vergonha. E aí, como é que a gente pode pensar, né, num trabalho de cuidado, né? E aí eu diria para vocês uma coisa muito importante, que é a questão do autocuidado. Como é que a gente pode se autocuidar, né? Às vezes a gente fica muito olhando para fora, né? O mundo traz muitas coisas interessantes pra gente. E às vezes a gente se perde um pouco nesse interessante. Atualmente o mundo, inclusive, traz para nós determinadas informações. Lembram que eu falei que a saúde mental, a gente precisa estar criando um filtro para saber o que a gente vai internalizar? Então, veja bem, eu não tenho absolutamente nada contra as questões relacionadas às redes sociais. Acho que elas são muito importantes, elas são de grande ajuda, né? Uma boa informação disseminada nas redes sociais, elas são potentes. Mas também vem muita coisa que a gente precisa filtrar, como um mundo perfeito, como um mundo de algumas pessoas que vivem felizes o tempo inteiro, e isso não é do real, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa filtrar. Então, quando eu falo desse autocuidado, é eu começar a perceber formas de olhar para mim, né? E muitas vezes eu preciso sair um pouco desse mundo externo e começar a conhecer o meu mundo interno. Quem sou eu? Quais são as minhas qualidades, ou seja, as minhas potencialidades, né? Dar uma olhadinha nas minhas fragilidades para saber como é que eu posso trabalhar elas de forma que elas não me atrapalhem, elas não me prejudiquem, né? Entender quais são as formas que são minhas próprias, né, de eu me cuidar. Ou seja, quando eu percebo que eu estou ficando estressado, ou quando eu percebo que as coisas não estão indo muito bem, como é que eu posso encontrar uma forma minha de restabelecer o meu eixo? E isso, gente, eu não vou conseguir fora, olhando para fora. Eu só consigo isso olhando para dentro. Então é muito importante que eu pare e preste atenção em quem eu sou. Existe uma coisa que prejudica muito a nossa saúde mental, que são as comparações. Quando a gente vai se desenvolvendo, né, ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo, né, o mundo de um jeito. A gente vai criando um jeito de perceber o mundo. E esse jeito é único. Se vocês têm irmãos, né, pensem. Às vezes se você sentar para conversar com seu irmão ou com a sua irmã, enfim, você vai ver que vocês têm formas de olhar para os seus pais ou para os seus avós, enfim, ou para uma determinada situação completamente diferente. E às vezes vocês viveram aquela situação da mesma maneira, só que vocês perceberam de forma diferente. Vocês podem ter comido o mesmo bolo, ter estado presente na mesma festa, mas essa situação, ela vai ter significados diferentes para cada um de vocês. Isso nos transforma em seres únicos. Então não dá para a gente se comparar a ninguém. Então isso é muito importante. Isso é um caminho assim muito poderoso de prevenção e promoção para a nossa saúde mental, né? A gente entender que nós somos seres únicos, que nós somos muito especiais, né? E que a gente tem uma potência dentro de nós que a gente precisa fazer contato com ela. Então, isso é o que a gente chama de autocuidado. Então, é hora da gente olhar, fazer uma grande viagem, um grande mergulho para dentro, né? O fora é muito legal, a gente continua indo lá, mas é importante que a gente também entenda esse caminho, né? Porque é nesse caminho em que a gente vai encontrar refúgio quando ali fora começar a ficar o caos. Aí eu encontro esse caminho, faço contato com aquilo que eu tenho de potente, me restabeleço, me reequilibro e volto para fora de novo. Se eu consigo entender isso, eu estou cuidando da minha saúde mental. Por quê? Porque eu passo a compreender quais são os meus limites, né? Eu passo a compreender a hora em que eu preciso sair dali e me recolher. Eu consigo criar as minhas estratégias, não os 5 passos para a felicidade. Eu vou entender os meus passos para a felicidade, para o meu bem-estar. Então é esse convite que eu faço a você.
que você faça esse caminho e descubra as suas potencialidades, que são enormes. Nós somos seres muito potentes, mas a gente se esquece de olhar para dentro. E assim você vai poder ajudar você a ficar potente e vai conseguir ajudar o outro a descobrir a sua potência também. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande e vamos descobrir as nossas potências. Até!